Olá, eu sou Breno Reis, sejam bem-vindos novamente para mais um encontro muito especial no nosso podcast do Instituto de Oncologia, para abordar um tema de extrema importância e relacionado ao mês do Novembro Azul, que esse é um mês destinado à saúde do homem, principalmente à conscientização do câncer de próstata. A gente vai falar de uma forma bem clara, calma e acolhedora sobre esse tema muito importante, que ainda possui alta incidência e mortalidade no nosso país. Nós vamos quebrar alguns tabus, vamos falar sobre prevenção e basicamente reforçar que cuidar da saúde é um ato de grande coragem e de amor próprio. E é uma honra aqui receber aqui nessa mesa os nossos colegas, grandes especialistas do Instituto de Oncologia. Começo pela doutora Mariana Mitre, que atua ali diretamente na questão de tratamento, prevenção sobre o câncer de próstata. Doutor Arthur Maia, também com uma ampla experiência em tratamentos personalizados e novas abordagens do tratamento oncológico. E o Dr. Caio Gambilha, urologista, talvez ali um dos maiores responsáveis pelas etapas iniciais nessa jornada do paciente, que é justamente o diagnóstico e o rastreamento. Sejam bem-vindos. E acho que é muito bacana a gente já começar essa conversa com o nosso tema mais desafiador, justamente sobre os tabus e os preconceitos do homem. Dr. Caio, por que o homem tem tanta dificuldade e resistência em procurar auxílio e até a prevenção ou o tratamento, falando sobre esse tema específico? Obrigado pela pergunta, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A nossa especialidade ela tem uma via de mão dupla, o oncologista, o urologista. E respondendo essa pergunta de forma, uma resposta clara e objetiva, o homem, eu acredito que ele foi culturalmente, historicamente educado para aguentar a pressão. O homem não tem dor, o homem não sofre, mas essa não é a verdade. O homem tem os seus medos, tem as suas fragilidades. Então, respondendo, é uma questão cultural. E da mesma maneira que a gente revisa o carro, revisa a moto, a gente precisa revisar o nosso corpo. Então, a gente tem que quebrar esse tabu. Excelente. Doutora Mariana, acho que você observa também no ambulatório de oncologia esses mitos e medos que o homem apresenta já com o diagnóstico de câncer de próstata. Como que você aborda isso também? O que você vê na sua prática diária? Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, é desafiador mesmo tratar, e é desafiador em 2 âmbitos, porque é o diagnóstico de uma doença oncológica e o sentimento e a sensação da morte iminente, né, do fim de linha, acabou e agora. E, ao mesmo tempo, um tema e um tratamento que ele já ouviu ali no bar do amigo, na esquina, que os efeitos colaterais vão atrapalhar a vida dele, a esposa e enfim. Então é um momento bastante desafiador. E dentro dessa parte do lidar com isso, do tabu, a rede de apoio é muito importante. Então a gente sabe que quando o homem tem rede de apoio, ele aumenta muito e melhora muito a adesão dele, não só ao procura ativa, né, de buscar o diagnóstico, mas como também de executar o tratamento, porque às vezes descobriu a doença, finge que ela não existe e voltar não resolve, né? Tem que buscar, tratar ou acompanhar, como vai ser a escolha. Perfeito. E, doutor Arthur, você acredita de que justamente essa comunicação para quebrar esses tabus envolvendo família, geralmente esposas, filhos ou demais familiares, a gente pode vencer, de certa forma, essa barreira? A importância disso? Bom, Breno, inicialmente, muito obrigado pelo convite, agradeço o Instituto por estar aqui e dar essa oportunidade para a gente. E, gente, eu concordo totalmente com vocês, né? O que acontece, na verdade, é uma questão cultural em relação ao homem. A gente vê, e por causa disso, o homem ele paga um preço extremamente elevado, vivendo quase 20 anos a menos na expectativa de vida. Se você pegar as classes mais altas, essa diferença é até maior, né? Então, assim, realmente o homem ele se cuida muito pouco, e isso não é culpa exclusivamente do homem, né? E aí a gente entra nesse ponto específico da importância da família. Talvez não só da família na hora da esposa, né? Mas assim, vê como é interessante, né? A gente pega, por exemplo, a mãe tem 2 filhos, uma menina e um menino. A menina menstruou, fez ali 10 anos. Opa, vou levar minha filha no ginecologista. Eu nunca vi uma mãe dizer assim, vou levar meu filho no urologista para conversar com ele, só para fazer uma avaliação, porque é importante, né?
Então, assim, a importância da família, ela não começa somente na hora do diagnóstico do câncer de próstata, não. A família precisa, e quem cuida disso, normalmente vai ser a mulher, né? Então, começar a ir no urologista, procurar o médico, homens, mas não só homens, meninos também. E é, Tem que começar do começo. e é a mulher mesmo, assim. Até a literatura mostra isso pra gente, tem um dado muito interessante, que dentro dos nossos estudos de rastreamento, o objetivo não é, do estudo da informação não era essa inicialmente, mas a gente sabe que quando o diagnóstico foi feito, é um estudo dos anos 90, mas ainda muito atual, né, pelo resultado que mostrou, ele fazendo dentro do rastreamento, e perguntaram para aqueles pacientes que fizeram diagnóstico como rastreamento, né, estavam assintomáticos. Por que, então, você fez o teste? 71% deles responderam: porque a minha mulher mandou, porque a mãe pediu, porque a namorada levou, porque alguém mandou, alguém pediu, e era a esposa, a irmã, a mãe. Então, realmente, assim, e isso é um dado americano, então não é só uma coisa de Brasil, né? É cultural mesmo. Que com certeza vai ser mais profundo ainda o problema. Em cultura latina, a mulher acaba tendo uma posição mais central ainda, né? É verdade, Por exato. isso que eu acho que no fim das contas, né, a prevenção ela acaba sendo mais um ato de coragem, né, de responsabilidade do que de fraqueza. Exato, Então não é só um amor próprio, um amor pelas pessoas que estão ao nosso redor também. exato. E já fazendo esse link, né, aproveitando sobre prevenção. Sr. Caio, o que você acha? Quais são as nossas diretrizes hoje, atualmente, partindo desse ponto essencial, né? A partir de que idade o homem ele deve começar a fazer o rastreamento e quais são os exames recomendados para essa doença específica? Certo. No geral, a gente começa a partir dos 50 anos de idade, mas isso a gente tem cada vez mais personalizado. Se o paciente ele tem um parente de primeiro grau, um avô, um pai, um irmão, ele tem que começar o seu rastreamento aos 45 anos. Existe uma outra população que pode ter alguma alteração genética que foi descoberta por um outro tumor e, a depender dessa alteração, a gente indica começar aos 40 anos. E o paciente também da raça negra a partir dos 45 anos. Mas isso é cada vez mais personalizado. Na minha prática, o que eu faço é pedir um PSA baseline, um PSA de linha ali a partir dos 40 anos de idade. E dependendo desse valor, a gente conversa com o paciente, a gente pode ter um período aí até de 8 a 10 anos. E como que a gente faz isso? A gente faz através do PSA, que é uma glicoproteína produzida pela próstata, e a gente dosa isso no sangue. Um exame rápido, barato e simples. E uma outra ferramenta é o toque retal, que infelizmente ainda existe um tabu, existe um medo em relação ao toque retal. Mas é um exame físico como qualquer outro. A mesma maneira que a gente ausculta o coração, o tórax, palpa a barriga, a gente faz o toque retal, que é um exame rápido, simples, indolor e salva vidas. A gente consegue dar um diagnóstico através de um toque retal e muda como vai ser a vida daquele paciente daquele momento em diante. Excelente explicação, até atualizada, né? É importante a gente sempre seguir as diretrizes as melhores possíveis, tanto brasileiras como internacionais. E aproveitando as palavras do Dr. Caio, Dona Mariana, ainda na nossa prática a gente tem pacientes que acham que só o PSA basta. Como que a gente pode só lembrá-los, né, da importância do toque retal, do próprio PSA, né, da realidade e de exames de imagem, É esse diagnóstico? É importante a gente lembrar que o PSA ele é específico da próstata, mas ele não é exclusivo do câncer de próstata, né? Então, o PSA elevado tem algumas possibilidades, não só o câncer de próstata é uma delas, mas a gente tem que lembrar que tem inflamação, infecção que causam isso. E, inclusive, se o paciente não leu a orientação que vem antes de fazer o exame, existe a orientação de fazer, às vezes, o exame vem alterado também. Então, por isso é importante, então, a anamnese, a história, né? Para a gente ver se tem história na família, enfim. É importante o exame complementar, o exame físico complementar. A gente sabe que, às vezes, tem paciente aí, até na casa dos 20%, que não tem um PSA alterado e, às vezes, vai ser descoberto pelo o exame do toque, né? O exame digital. A ressonância, que hoje tem ganhado cada vez mais espaço, porque tem uma acurácia muito legal com relação às classificações, que mostra muito a doença inicial para a gente. Então, e apesar da dificuldade de acesso em alguns contextos, a gente tem conseguido cada vez mais esse acesso.
Então, acho que a ressonância é interessante. E o ultrassom, que está mais disponível, né? Ajuda também, ele teve tamanho, alterações de uma próstata maior. Então, acho que a gente tem que pensar que tem outras coisas a se pensar, não só o valor absoluto único de um exame. Também não é só um exame, né? Então, a gente avalia uma gama de outras coisas para fazer um diagnóstico. Excelente, né? Tanto através pré-diagnóstico, uma possível biópsia se necessária, como depois com um diagnóstico mais correto. E, doutor Arthur, falando ainda sobre essas questões de prevenção, como que os hábitos, como que a gente pode melhorar, né, o dia a dia dos homens, também pensando em evitar não só o câncer de próstata, como outros tumores? O que a gente pode estimular nessa gama de indivíduos, pensando na qualidade de vida em geral, tanto tóxico como não tóxico? Esse tema é um tema que é muito importante, né, gente? E a gente vê como essa prevenção de câncer, não só na parte de detecção precoce, mas talvez prevenir mesmo, evitar que o câncer apareça, né? Então, esse é um tema cada vez mais recorrente. A gente sabe, todas essas neoplasias, não só o câncer de próstata, mas outros tipos de tumores, eles são multifatoriais, né? Então, têm uma carga genética pessoal, a história familiar tem importância, mas sem sombra de dúvida, os hábitos do dia a dia vão ter impacto também. E a gente sabe, dentro desses principais hábitos, o tabagismo é um hábito que vai aumentar virtualmente o risco de todas as neoplasias, né? A gente tem, por exemplo, a obesidade, que não somente aumenta o risco das neoplasias, cólon, próstata, mama, né? Mas como também você vai ver ela piorando os desfechos depois que o paciente tem o diagnóstico da doença, né? Então, às vezes, não somente para evitar um câncer, que a gente sabe a participação de cada um desses componentes é pequena no cômputo geral, mas não somente para isso, mas também para permitir depois um tratamento mais eficaz ou viabilizar um tratamento, né? Então, ter uma vida com exercício físico, evitar o tabagismo, evitar a obesidade, né? Evitar aquelas dietas pobres em fibras, né? Ricas em nitratos. Todos esses são fatores que vão ajudar a prevenir o câncer e também, mesmo que você tenha câncer, você vai ter um tratamento mais eficaz. Ou seja, né, acho que prevenir é um ato tão simples, salva vidas. Um check-up anual, acho que basicamente é uma coisa tão fácil de ser feita. A gente tem que priorizar e instigar isso daí cada vez mais. Excelente, as palavras. E falando agora, mudando um pouco já sobre diagnóstico e tratamento. Doutora Melina, você acha que quais são as opções consolidadas que nós temos hoje na nossa prática também diária disponíveis, né? Vamos falar de um modo geral, não só num nicho específico, tanto via SUS como nossos convênios ou questões particulares, e o que mudou com esses avanços de medicina sobre os tratamentos. Bom, o tratamento a gente abre um leque, né? E acho que a primeira coisa é a gente entender o quanto tem de doença. E nisso, na oncologia, a gente chama de estadiamento, né? Então, a gente vai buscar compreender a dimensão daquela doença. Tem doença localizada só na próstata, tem doença localizada na próstata e ali ao redor dela, tem doença à distância, tem doença no osso, tem doença em outro lugar. Então, eu vou dar tratamento e quantidade de tratamento a depender da quantidade de doença que tem e aonde essa doença está. E quem é o paciente que vai receber. Isso é sempre importante também de pensar do contexto individual do paciente para receber o tratamento. Então, uma doença que é inicial, que é o que a gente tem mais objetivo de encontrar, né? Que a gente quer que todo mundo seja diagnosticado assim. Aí a gente vai discutir com o cirurgião, né? Isso, para a gente poder ver se vamos operar, se a gente vai tentar um tratamento definitivo, se vai precisar, se tem um volume de doença um pouco mais avançada, que vai precisar que a gente entre com o bloqueio do hormônio, que é o bloqueio da testosterona, né? Ou se a gente vai precisar de usar outros bloqueios que temos também acessíveis, tem outros medicamentos que fazem também, comprimidos que fazem bloqueio da testosterona junto com a injeção. Perfeito. E até os estágios mais avançados, né? Que a própria quimioterapia, acho que todos os pacientes oncológicos têm mais medo, mais receio. Isso, na próstata a gente também tem um momento de talvez precisar dessa quimioterapia, mas a gente tem visto que cada vez mais os tratamentos mais modernos têm postergado isso. Então, é uma sobrevida livre de quimioterapia, é um objetivo também, né? Então, o quanto eu puder postergar eu fazer a quimioterapia, que é um tratamento mais agressivo, com mais efeitos colaterais, ou potencial efeito colateral, então a gente também tem isso, e hoje já melhorou bastante. Excelente.
E Arthur, você que tem lidado sempre com tratamentos cada vez mais atualizados, né? Como que a medicina de precisão, a tecnologia, ela tem nos auxiliado no tratamento de pacientes com câncer de próstata hoje? Talvez a grande palavra que a gente tem hoje em dia, né, para na hora de fazer uma decisão de um tratamento, seja de câncer de próstata, seja em outras neoplasias, é a personalização, né? Então, cada vez mais pesquisas moleculares apontam para a gente, né, alvos específicos que podem ser usados, né? Então, dentro de câncer de próstata, temos drogas específicas para determinadas mutações. Isso já acontece, e aí a gente consegue obter taxas de respostas mais altas, né? Também contextualizar, como a Mariana disse muito bem, pelo paciente, né? Então, o status do paciente, a gente não trata somente uma doença em nenhum momento, a gente trata uma doença que está acontecendo dentro de um corpo, né? Então, essa personalização, ela caminha ainda mais, não somente do ponto de vista técnico, mutações específicas ou alterações específicas que o paciente... Não, mas aquelas alterações estão acontecendo dentro de um organismo, isso precisa ser levado em consideração na hora da escolha de um tratamento. E outra coisa que a câncer de próstata foi muito emblemático e mostrou muito pra gente é como armas antigas começaram a ser usadas de maneiras diferentes, como, por exemplo, o próprio sequenciamento da quimioterapia, o sequenciamento das novas terapias hormonais, que já existem há algum tempo, mas que atualmente a gente aprendeu a usar elas de maneira mais eficaz ainda. E isso está esticando a sobrevida daqueles pacientes, por exemplo, mesmo com doença incurável, pacientes tendo vidas longas, vidas normais, vidas produtivas, né? E isso vem exatamente dessa personalização, dessa escolha e você saber balancear, né? O que fazer para aquele determinado paciente. Colocar isso na balança e priorizar dentro desse todo, ele tem uma qualidade de vida boa, uma vida normal, se for um tratamento paliativo, e se for uma doença curativa, que ele tenha uma vida curado e com o mínimo de sequela possível e imaginável. Esse tem sido nosso objetivo atualmente. Isso é uma realidade, né, pra gente, assim, é uma realidade. Já estão individuais. É uma realidade. E é interessante que às vezes a gente escuta dos pacientes falar: "Nossa, doutora, ninguém acredita que eu tenho câncer". Ainda bem. Que ótimo, esse é meu objetivo. Estaremos em contato. Eu tô dando tratamento pra você ficar com a vida e com a condição de vida funcional do mais próximo do que sempre foi. E o objetivo é esse mesmo, que você continue vivendo bem e que ninguém acredite, É isso que tenha dois. E é justamente esses são os medos do paciente. Caio, como que basicamente, né, o receio do impacto de um tratamento, o doutor Mena falou das cirurgias, as tradicionais, agora a robótica, que está ficando cada vez mais em evidência, mas frisando a qualidade de vida de um paciente, né? Como que a gente estimula essa rotina e as outras estratégias, tanto antes e pós-tratamento. A gente está falando, então, de todas as deficiências, tanto de lipídio como incontinências. É como foi bem dito aqui, da mesma maneira que a medicação, né, o sistêmico melhorou, nós tivemos uma melhora tecnológica muito importante com a abordagem cirúrgica, né? Desde 1980, 90, a prostatectomia aberta, depois, no final dos anos 90, a prostatectomia laparoscópica, e ali nos anos 2000, a prostatectomia robótica. E a gente usando essa tecnologia robótica, a gente tem uma magnificação da imagem, uma imagem em 3D, o robô tem a capacidade de filtrar os nossos movimentos, e dessa maneira a gente entrega uma cirurgia altamente curativa, com pouca toxicidade, conseguindo conservar a função erétil do paciente e a continência urinária. O nosso objetivo principal, obviamente, é a cura, mas hoje a gente consegue curar o paciente através da cirurgia e manter a qualidade de vida desse paciente. E lembrar que a integração multiprofissional é muito importante. Isso, o papel da fisioterapeuta nos ajuda muito quando a gente fala em continência urinária. Mas a cirurgia, o avançar tecnológico nos ajudou muito. E isso, a satisfação do paciente, com certeza. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, né? A questão multidisciplinar, tanto pré como pós-diagnóstico e tratamento. Então, não é só a equipe médica. A gente tem que envolver, acho que, todo o contexto dessa nossa conversa, que vai desde a prevenção, como o Arthur falou muito bem, o paciente chegar bem preparado para uma abordagem e fazer esse sequenciamento da melhor forma possível. Então, curado com mais qualidade de vida.
Hoje o paciente, ele é o centro, né? Em volta dele tem o urologista, tem o oncologista, tem o físio, tem o psicólogo, porque o paciente, Tem a equipe da a enfermagem. equipe da enfermagem, tem a farmácia que vai trabalhar com o quimioterápico dele, e isso melhora muito na adesão do tratamento, na expectativa do que aquele paciente está buscando. E tem a enfermagem navegadora, né, que ajuda, auxilia, porque às vezes nas primeiras consultas, essas primeiras informações, muitas notícias novas, muitas informações novas, muitas datas, muitas coisas novas, e a gente tem sempre alguém para ir ali te ajudando. Então, na jornada do paciente, tem sempre a equipe multidisciplinar, facilita e ajuda e melhora todo o E processo. para os dois colegas, Arthur e Mariana, o ponto de vista psicológico, né? O homem é totalmente crítico. Vamos pensar em um paciente que infelizmente acabou ficando com uma sequela duradoura, com uma incontinência urinária ou a própria disfunção erétil, né? Como abordar isso com o paciente falando só desse tema, né? Entrar na cabeça dos homens, esse suporte, como é importante, como é necessário. Nós temos isso na nossa clínica, mas logicamente isso não é uma realidade em De geral. todo mundo. Mas como favorecer, né? Fomentar isso cada vez mais. Eu acho que esse é um dos pontos mais desafiadores, porque às vezes você já tem dificuldade de acessar o paciente em outros temas. E num tema, num tema sexual ainda é mais desafiador, porque existe ainda o tabu da relação sexual, né, da sexualidade. Então, eu acredito, né, e a literatura diz pra gente, que a gente tem que fazer perguntas diretas e sempre muito respeitosas, né? Então, assim, você faz perguntas diretas para você ver o que ele traz de demanda para você. E às vezes ele também não quer trazer. Então, você pode oferecê-lo também alternativas. Ó, não quer, tudo bem, não quer conversar comigo. Você falou por isso a equipe, né? Você falou com o urologista sobre isso, ele já conversou com você. Você não quer buscar uma consulta com a psicóloga, por exemplo, para ajudar a organizar o sentimento. Neste momento, tem muitos sentimentos envolvidos, muitas responsabilidades envolvidas. E às vezes a impotência é um assunto importante, é muito relevante, mas não é o que às vezes está mais preocupando ele também naquele momento e vai preocupar num segundo. Então, a gente tem que entender qual é a demanda que o paciente vai trazer para a gente e o que ele quer ou não conversar. Porque às vezes também não querer conversar é uma possibilidade. Eu vou estar ali sempre disponível para ele. É isso que ele precisa saber, que eu estou aqui quando você precisar. É engraçado esse tema, né? Porque assim, a gente quando mexe nesse ponto de vista sexual com relação ao homem, né, você mexe muito com a autoimagem, né, o auto-amor dele, né? Isso é muito importante para o homem, às vezes muito mais importante do que a mulher consegue imaginar, né, às vezes, porque isso é uma coisa muito central e muito pivotal mesmo na vida do homem, né? Quase conceitual, né, para vocês. É quase. Exatamente, é uma coisa assim, não. Se eu não tiver isso, eu não quero viver. A gente escuta esse tipo de frase o tempo todo. Não, se eu ficar impotente, eu prefiro a morte do que ficar impotente. Né? E você vê homens dizendo isso, pensando isso. Claro, na hora do pega pra capar, não é assim, né? Ninguém prefere morrer do que ficar impotente. Mas assim, a gente vê que existe essa importância muito grande, né? E por isso fica difícil a conversa, difícil lidar com esse tipo de situação, né? A equipe multidisciplinar ajuda muito a gente, porque o médico, ele às vezes tem uma coisa de querer resolver tudo naquele momento da consulta, né? E isso não é um tema que você vai resolver em 15 minutos, né? Isso é um tema que você vai conversar hoje e vai ter que conversar de novo, e conversar de novo, e conversar de novo, e conversar de novo, começar a entender a importância daquilo, o impacto real que está acontecendo, a participação da família junto, principalmente a esposa, lógico, né, que é uma grande interessada aí dentro desse tema, tá junto nessas consultas, participando dessas conversas, porque sem ela junto, entendendo e participando, é completamente impossível a gente ter uma recuperação mesmo da autoestima, né? Você virar para o homem e dizer assim, poxa, você ficou impotente, ou você está incontinente com a fralda. Graças a Deus, cada vez a gente vê menos esse tipo de complicação perene, mas continua existindo, infelizmente, né? E quando esse tipo de coisa acontecer, ele, mesmo com essas complicações, ele ainda tem uma autoestima, ainda se amar, não se achar um inútil que só está esperando a morte chegar. Não, tem muita coisa para ele fazer ainda. Eu acho que vale a pena a gente lembrar a faixa etária que nós estamos tratando. Obviamente, os pacientes estão vindo mais novos para nós, mas eu também faço um link com os pacientes mais idosos. Não é porque você tem 70, 80, até 90 anos que você não tem uma vida sexual até que ativa. Então, existem alguns preconceitos. Você pega isso na sua prática diária também? Você também, Kai?
os idosos também querendo não ter uma qualidade nessa parte, a gente vai lá e tenta segurar isso. O urologista ele cuida de homens, de mulher, de adolescente, de criança, mas a maior massa de paciente do urologista é o homem idoso. E quando você começa a conversar sobre questões sexuais, a frequência, como é, você percebe que a população idosa, muitas vezes, eles estão sexualmente mais ativos de que quem está na fase produtiva de vida, de 40, 45 anos. Porque geralmente está todo mundo trabalhando fora, chega em casa no final do dia, está cansado, tem filho, e essa população que já é mais idosa, muitas vezes aposentado, sexualmente são mais ativos. E algo que a gente falou há pouco, a preocupação da questão da continência e da potência sexual. Vale a gente lembrar que, embora essas taxas estão caindo com o advento da tecnologia, da cirurgia robótica, nós temos tratamento também para esses pacientes. Temos a prótese peniana, temos o esfíncter urinário, nós temos uma segunda saída caso esse paciente evolua com algum evento adverso da cirurgia. Excelente. Estou extremamente feliz. Acho que isso aqui é um papo muito humano, muito rico. Eu agradeço imensamente, em nome do Instituto de Oncologista, que esses podcasts continuem. A presença do Dr. Arthur, toda Mariana, Dr. Caio e a você que nos acompanhou. O mês de Novembro Azul é muito importante. Tudo que nós abordamos aqui, a prevenção sempre é o melhor caminho. O que a gente sempre busca são os diagnósticos precoces que têm uma alta possibilidade de cura, com uma menor gama de efeitos colaterais, com todos esses tratamentos que aqui nós abordamos. Nos vemos assim nos próximos episódios. Um grande abraço.